Meu amado filho, ouça atentamente o que vou lhe dizer, pois este momento traz algo poderoso para a sua vida. Há épocas em que parece que nada muda. Os dias passam, as semanas passam, até mesmo os anos passam, e você começa a se perguntar se algo algum dia será diferente. Você olha ao redor para as suas circunstâncias e sente que os mesmos problemas continuam a cercá-lo. As mesmas lutas parecem retornar repetidamente. Às vezes, pode parecer que você está andando em círculos, esperando por uma solução, mas sem vê-la chegar. Mas o que você não consegue ver com seus olhos, eu tenho feito nos bastidores o tempo todo. Mesmo nos momentos em que você se sentiu esquecido, mesmo nas épocas em que você acreditou que suas orações não estavam sendo ouvidas, eu estava trabalhando silenciosamente em lugares que você não podia alcançar. Eu estava alinhando as circunstâncias. Eu estava transformando corações. Eu estava preparando portas. Eu estava removendo obstáculos que você nem sabia que existiam. Nada do que você vivenciou foi sem sentido. Nada do que você passou foi em vão. Cada lágrima que você derramou, eu vi. Cada oração que você sussurrou, eu ouvi. Em cada momento em que você perseverou, mesmo estando cansado e desanimado, eu estive ao seu lado. E agora está chegando a hora em que você começará a ver os resultados de tudo o que tenho feito. Esta não é apenas uma pequena mudança que está prestes a acontecer em sua vida. Esta não é uma melhora temporária que desaparece depois de um curto período. O que estou trazendo para a sua vida é uma transformação completa. Uma transformação tão poderosa e inegável que mudará o rumo da sua vida para sempre. Você tem vivido uma fase em que certas áreas da sua vida pareciam limitadas. Talvez fossem suas finanças, talvez fosse sua saúde, talvez fossem seus relacionamentos, suas emoções ou os pensamentos que preenchiam sua mente todos os dias. Talvez você se sentisse preso a hábitos dos quais não conseguia escapar, ou sobrecarregado por memórias e feridas que pareciam impossíveis de curar. Mas ouça-me com atenção. Essas correntes estão prestes a se romper. Não lentamente, não aos poucos, mas repentinamente. Quando eu ajo, tudo pode mudar em um único instante. Situações que pareciam impossíveis podem mudar num instante. Portas que pareciam permanentemente fechadas podem se abrir sem aviso prévio. Obstáculos que estiveram no seu caminho por anos podem desaparecer como se nunca tivessem existido. Num momento, você pode se sentir preso pelas circunstâncias, e no momento seguinte, você se encontra em plena liberdade. Num momento, você pode se sentir sobrecarregado por problemas, e no momento seguinte, soluções surgem de lugares que você jamais imaginou. Num momento, você pode se sentir exausto de lutar a mesma batalha repetidamente, e no momento seguinte, essa batalha não controla mais a sua vida. Este é o tipo de transformação que eu trago. Ela não é limitada pelo esforço humano. Não é restringida pelos sistemas do mundo. Não depende do momento perfeito, segundo a compreensão humana. Quando decido agir, nada pode impedir o que já planejei. As coisas que antes o impediam não terão mais poder sobre você. Os medos que costumavam controlar suas decisões começarão a se dissipar. As dúvidas que antes sussurravam em sua mente perderão a voz. E a verdade sobre quem você é começará a emergir com mais força do que qualquer mentira que você tenha acreditado sobre si mesmo. Você pode ter passado muito tempo se sentindo pequeno. Talvez a vida tenha te convencido de que você não era capaz, não era forte o suficiente, não era digno de algo maior. Talvez as pessoas ao seu redor tenham dito coisas que te fizeram duvidar do seu propósito ou questionar o seu valor. Mas essas vozes não te definem. Eu te defino. E quando a minha verdade começar a preencher o seu coração, toda a mentira que um dia te limitou começará a desmoronar. Eu te criei com um propósito. Eu coloquei dons dentro de você que nunca deveriam permanecer escondidos para sempre.
Eu projetei a sua vida para ter significado, influência e impacto muito além do que você vê atualmente. A fase que você está atravessando não foi o fim da sua história. Foi uma preparação. Preparação para a boa transformação que está se aproximando da sua vida. Muitas pessoas pensam que a transformação acontece lentamente ao longo do tempo, através de anos de luta e melhoria gradual. Às vezes, o crescimento acontece dessa forma, mas também existem momentos em que a mudança acontece repentinamente. Momentos em que tudo muda de repente. Momentos em que a situação que parecia impossível se torna, de repente, o início de um novo capítulo. Esse tipo de momento está se aproximando. Você começará a notar pequenos sinais a princípio, oportunidades que surgem inesperadamente, conversas que abrem portas, ideias que trazem uma nova clareza à sua mente, força retornando a lugares onde você antes se sentia fraco. E à medida que essas coisas começarem a acontecer, você perceberá algo importante. Não foi coincidência, não foi sorte. Foi a minha mão guiando cada passo. Sua vida não é aleatória. O caminho que você está trilhando tem um propósito, mesmo quando parece confuso. E a transformação que está por vir deixará claro que eu tenho te guiado o tempo todo. Você verá portas se abrirem que ninguém ao seu redor consegue explicar. Você experimentará paz em situações onde a ansiedade antes controlava seus pensamentos. Você encontrará força para fazer coisas que antes acreditava serem impossíveis. E quando essas coisas começarem a acontecer, você entenderá algo poderoso. Isso nunca teve a ver com suas limitações. Tem a ver com o meu poder atuando em sua vida. Então, prepare seu coração. Prepare sua mente, porque a próxima fase será diferente da fase que ficou para trás. Onde antes havia confusão, a clareza surgirá. Onde antes havia luta, a provisão começará a fluir. Onde antes havia dor, a cura surgirá. Onde antes havia medo, a coragem crescerá a cada dia. A transformação que está por vir não mudará apenas suas circunstâncias. Ela também mudará a maneira como você se vê e como você caminha pela vida. Você começará a reconhecer a força que sempre esteve dentro de você. Você começará a ver os dons que coloquei em você há muito tempo. E você avançará para um novo capítulo repleto de liberdade, propósito e possibilidades. Este é apenas o começo do que estou prestes a fazer em sua vida. E quando você olhar para trás, para este momento no futuro, perceberá algo incrível. Este foi o momento em que tudo começou a mudar. Meu amado filho, há algo importante que você precisa entender sobre a fase que está começando. Por muito tempo, você passou por situações que testaram sua paciência, sua fé e até mesmo sua força. Houve momentos em que você sentiu vontade de desistir, momentos em que se perguntou se algo algum dia mudaria, momentos em que você se perguntou em silêncio se suas orações estavam sendo realmente ouvidas. Mas mesmo naqueles momentos de silêncio, eu estava ouvindo. Mesmo quando você pronunciava apenas algumas palavras, mesmo quando sua oração não passava de um suspiro ou uma lágrima caindo na quietude da noite, eu compreendia cada parte do seu coração. Nada do que você sentia me era oculto. Cada fardo que você carregava, cada medo que tentava se instalar em sua mente, cada pergunta que parecia não ter resposta. Eu estava ciente de tudo. E enquanto você esperava, eu trabalhava. Muitas vezes, meu trabalho acontece em lugares que os olhos humanos não podem ver. Começo a preparar respostas muito antes da pergunta se formar completamente em sua mente. Começo a abrir caminhos muito antes de você perceber que uma nova direção é possível. Começo a organizar oportunidades, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor parecem completamente inalteradas. É por isso que você nunca deve acreditar que seu período de espera foi vazio.
Seu período de espera foi preparação. Preparação do seu coração. Preparação da sua mente. Preparação das circunstâncias ao seu redor. Há coisas que eu tive que remover da sua vida antes que o próximo capítulo pudesse começar. Algumas conexões tiveram que se desfazer. Alguns hábitos precisavam perder o controle sobre você. Alguns ambientes precisavam mudar, porque não conseguiam sustentar o crescimento que estava prestes a acontecer em sua vida. Talvez você não tenha entendido isso na época. Às vezes, até doía quando certas coisas mudavam ou quando certas pessoas se afastavam. Mas há momentos em que o que parece uma perda é, na verdade, proteção. Eu estava protegendo o seu futuro. Eu estava protegendo o chamado que repousa sobre a sua vida. E agora você está entrando em uma fase em que os resultados dessa proteção ficarão claros. Muito em breve, você começará a notar portas se abrindo em lugares onde antes sentia rejeição. Oportunidades surgirão onde antes havia caminhos fechados. Conversas começarão, conduzindo você ao propósito que silenciosamente o aguardava. Não se surpreenda quando as coisas começarem a mudar rapidamente. Às vezes, quando a grande virada finalmente chega, ela acontece mais rápido do que você espera. Depois de um longo período de espera, a mudança pode vir de repente e com força. As mesmas pessoas que antes duvidavam de você podem começar a enxergar algo diferente em você. As mesmas situações que antes causavam estresse podem começar a se transformar em oportunidades. Os mesmos sonhos que você antes deixava de lado podem retornar ao seu coração com nova clareza e força. Quando essas coisas começarem a acontecer, lembre-se de onde vem a mudança. Não é simplesmente o resultado do esforço humano. É o resultado do tempo divino. Existe um momento perfeito para tudo na vida. Um momento em que a preparação encontra a oportunidade. Um momento em que a fé encontra a realização. Um momento em que o que antes parecia impossível se torna realidade. Você está se aproximando desse momento agora. Mas quero que você proteja seu coração com cuidado durante esse período. Quando as bênçãos começarem a aparecer, também haverá vozes que tentarão criar dúvidas. Haverá momentos em que o medo sussurrará que a mudança não durará. Haverá pensamentos que tentarão convencê-lo de que a oportunidade é grande demais ou que você não está pronto. Não dê ouvidos a essas vozes. Elas são ecos da antiga fase que você está deixando para trás. A verdade é que você está mais forte agora do que antes. Os desafios que você enfrentou não o enfraqueceram. Eles o moldaram. Eles fortaleceram seu espírito. Eles lhe ensinaram a seguir em frente, mesmo quando o caminho parecia incerto. Cada dificuldade que você superou fortaleceu seu caráter. Cada momento em que você escolheu continuar, em vez de desistir, o preparou melhor para o que está por vir. E agora, essa força começará a se revelar de maneiras que você jamais imaginou. Você encontrará coragem crescendo dentro de si quando novas oportunidades surgirem. Você sentirá clareza guiando suas decisões. Você sentirá paz em situações que antes lhe causavam ansiedade. Isso porque estou caminhando com você neste novo capítulo. Você não está trilhando o caminho para o futuro sozinho ou sozinha. Estou guiando seus passos. Estou abrindo as portas certas. Estou fechando os caminhos que o ou a afastariam do seu propósito. Confie na direção que está sendo guiado ou guiada. Mesmo que o caminho pareça desconhecido a princípio, saiba que ele faz parte de um plano maior, criado especificamente para a sua vida. Sua história não deve permanecer presa às lutas do passado. Sua história deve seguir em frente, rumo ao crescimento, propósito e impacto. Há pessoas que você inspirará simplesmente pela maneira como vive. Há vidas que você tocará através da sua bondade, da sua coragem e da sua disposição para continuar acreditando, mesmo quando as circunstâncias parecerem difíceis. A transformação que está por vir não é apenas para você,
Ela também se tornará uma luz para outros que se sentem perdidos. Quando virem como sua vida mudou, começarão a acreditar que a mudança também é possível para eles. É assim que a esperança se espalha. Uma vida transformada se torna uma mensagem para muitos outros. E sua vida carregará essa mensagem. Portanto, continue avançando com fé em seu coração. Abandone o medo que um dia tentou te impedir. Liberte-se das dúvidas que antes obscureciam sua visão. A era das limitações está terminando. A era das transformações está começando. E, à medida que os dias se desenrolarem, você começará a entender que cada passo da sua jornada, cada desafio, cada atraso, cada momento de espera, estava te conduzindo a este poderoso ponto de virada em sua vida. Meu amado filho, há algo profundamente importante que quero que você entenda enquanto continua avançando nesta era de mudanças. Muitas pessoas acreditam que a transformação significa apenas o fim dos problemas, mas a verdade é muito maior do que isso. A superação não se resume apenas ao que desaparece da sua vida. Trata-se também do que começa a crescer dentro de você. A força que você está desenvolvendo agora o levará a lugares que antes você acreditava estarem fora do seu alcance. Houve um tempo em que certas oportunidades o teriam assustado. Havia sonhos que pareciam grandes demais, distantes demais ou difíceis demais de alcançar. Mas, ao longo da sua jornada, algo dentro de você foi se transformando. Silenciosamente, com firmeza e paciência, eu tenho moldado o seu caráter. Cada desafio que você enfrentou lhe ensinou algo valioso. Cada decepção carregava uma lição escondida. Cada obstáculo o forçou a descobrir habilidades que você não sabia que possuía. Você pode não ter percebido no início, mas a pessoa que você é hoje não é a mesma pessoa que você era antes que essas provações começassem. Você é mais forte. Você é mais sábio. Você está mais preparado. E por causa desse crescimento, você agora é capaz de trilhar um futuro que antes parecia impossível. Às vezes, quando as pessoas oram por mudanças, imaginam que tudo mudará instantaneamente, sem exigir nada delas. Mas a verdadeira transformação é uma parceria entre a orientação divina e a sua disposição para seguir em frente com coragem. Quando as portas começarem a se abrir à sua frente, você precisa estar disposto a atravessá-las. Quando novas oportunidades surgirem, você precisa estar disposto a acreditar que é capaz de abraçá-las. E quando o caminho à frente parecer desconhecido, lembre-se de que desconhecido não significa inseguro. Significa simplesmente que você está no caminho certo. Estão crescendo. O crescimento, muitas vezes, exige que deixemos para trás o conforto da fase anterior. Você poderá notar que algumas rotinas em sua vida começam a mudar. Alguns pensamentos que antes controlavam sua mente perderão o poder. Alguns hábitos que antes pareciam impossíveis de quebrar, de repente, parecerão mais fáceis de abandonar. Isso não é por acaso. Isso faz parte da transformação que está acontecendo dentro de você. Estou renovando sua mente. Estou fortalecendo seu espírito. Estou ajudando você a se enxergar sob uma nova perspectiva. Uma que reflete o propósito que coloquei dentro de você desde o princípio. Houve momentos em que você duvidou desse propósito. Houve momentos em que você acreditou que talvez sua vida permanecesse comum, tranquila ou despercebida. Mas a verdade é que toda vida tem um significado, e a sua vida tem um propósito que ainda está se desdobrando. Você não foi criado simplesmente para sobreviver a cada dia. Você foi criado para crescer, influenciar, inspirar e trazer luz a lugares que parecem sombrios. Há pessoas que um dia ouvirão sua história e perceberão que não estão sozinhas em suas lutas. Há pessoas que observarão como você superou desafios e encontrarão a coragem para seguir em frente em suas próprias vidas. É por isso que as batalhas que você travou nunca foram em vão.
Elas estavam preparando você para se tornar alguém que entende tanto a luta quanto a esperança. Alguém que pode falar com compaixão. Alguém que pode animar os outros quando se sentirem desanimados. E à medida que esta nova fase se desenrola, você começará a notar algo belo acontecendo em sua vida. A paz começará a substituir a ansiedade que antes preenchia seus pensamentos. A confiança começará a surgir onde antes havia dúvida. A gratidão crescerá em seu coração ao reconhecer as bênçãos que estão surgindo ao seu redor. As coisas pelas quais você orou se tornarão lentamente parte da sua realidade. Não porque você as forçou a acontecer, mas porque o momento para que elas chegassem finalmente chegou. Lembre-se de que a paciência nunca é desperdiçada. Mesmo quando a espera parece difícil, ela tem um propósito. Permite que as peças certas se encaixem. Dá ao seu coração a oportunidade de se fortalecer. Prepara você para a tua responsabilidade que acompanha as bênçãos que você recebe. Se certas oportunidades tivessem surgido antes em sua vida, você talvez não estivesse pronto para elas. A pressão poderia tê-lo sobrecarregado, ou o momento poderia ter causado confusão desnecessária, mas agora você é diferente. Agora você está pronto. Agora seu coração carrega a sabedoria adquirida com a experiência, e por causa dessa sabedoria, você lidará com as bênçãos que chegam à sua vida com maior compreensão e gratidão. Ao seguir em frente, quero que você se lembre de uma verdade importante. Você não precisa carregar o peso do futuro sozinho. Com muita frequência, as pessoas tentam controlar cada detalhe do que está por vir. Elas se preocupam com coisas que ainda não aconteceram. Criam medos em suas mentes sobre possibilidades que talvez nunca se concretizem. Liberte-se dessas preocupações. Concentre-se no próximo passo. Confie que, à medida que você avança com fé e determinação, o caminho continuará se desdobrando exatamente como deve ser. O futuro para o qual você está caminhando está repleto de oportunidades, conexões e experiências que moldarão sua vida de maneiras maravilhosas. Alguns desses momentos irão surpreendê-lo. Alguns irão desafiá-lo a crescer ainda mais, mas todos eles o ajudarão a se aproximar do propósito que você sempre deveria ter cumprido. A transformação que você está vivenciando não se trata apenas de mudanças externas. Trata-se de se tornar a pessoa que você sempre deveria ter sido. E à medida que essa transformação continua, você começará a ver o mundo ao seu redor de forma diferente. Você notará beleza em lugares que antes passavam despercebidos. Você sentirá gratidão por coisas que antes considerava banais. Você reconhecerá que cada dia carrega o potencial para algo significativo. Sua história ainda está sendo escrita, e o capítulo que você está começando agora será repleto de crescimento, oportunidades e momentos que o lembrarão do quão poderosa a esperança realmente pode ser. Meu amado filho, ao chegar a este momento, quero que você pare por um instante e reflita sobre o quão longe você já chegou. Houve dias em que o caminho pareceu escuro e incerto. Houve noites em que seu coração carregou perguntas que pareciam impossíveis de responder. Mesmo nesses momentos difíceis, você continuou seguindo em frente. Talvez você não perceba completamente, mas essa perseverança o moldou de maneiras poderosas. Cada vez que você se recusou a desistir, você fortaleceu seu espírito. Cada vez que você escolheu a esperança em vez do desespero, construiu uma base para o futuro que agora se desdobra diante de você. A jornada que você percorreu nunca foi sem sentido. Cada passo teve um propósito, mesmo aqueles que pareceram dolorosos ou confusos na época. A vida, muitas vezes, revela seu significado apenas quando olhamos para trás e vemos como cada momento se conectou a algo maior. E agora, você está à beira de um novo capítulo. Este capítulo não se parecerá com as fases que você deixou para trás. As lutas, que antes pareciam insuportáveis,
começarão a perder o poder sobre você. As preocupações que antes preenchiam seus pensamentos irão se dissipar lentamente à medida que a clareza tomar o seu lugar. Você começará a notar mudanças na maneira como vê o mundo. Situações que antes lhe causavam ansiedade agora parecerão administráveis. Desafios que antes pareciam impossíveis começarão a parecer oportunidades de crescimento. E, mais importante, você começará a reconhecer a força que sempre viveu dentro de você. Às vezes, as pessoas passam anos buscando confiança e propósito, sem perceber que ambos já estavam dentro delas desde o princípio. Eles só precisavam do momento certo para que essa força despertasse. Esse momento está chegando agora em sua vida. As portas que se abrem à sua frente não são aleatórias. As oportunidades que surgem ao seu redor não são acidentes. Elas fazem parte de um caminho cuidadosamente planejado que o conduz à vida que você sempre deveria ter vivido. Você ainda pode sentir momentos de hesitação. Isso é natural ao se aventurar em algo novo. Mas não permita que a hesitação o impeça de seguir em frente. Coragem não é a ausência de medo, é a decisão de seguir em frente, mesmo quando o medo tenta sussurrar dúvidas em sua mente. E você é capaz dessa coragem? Você já provou isso a cada obstáculo que superou, a cada desafio que tentou te deter, a cada momento em que você escolheu se levantar novamente em vez de permanecer derrotado. Todas essas experiências moldaram a pessoa que você é hoje. Uma pessoa mais forte do que imagina. Uma pessoa capaz de fazer a diferença. Uma pessoa cuja história inspirará outros que ainda buscam esperança. Ao seguir nesta nova fase, lembre-se de que o crescimento é uma jornada para a vida toda. Sempre haverá novas lições a aprender e novas oportunidades a explorar. Mas você não caminhará mais pela vida se sentindo perdido ou incerto sobre o seu caminho. Você caminhará com propósito. Você caminhará com clareza. Você caminhará com a confiança serena que vem de saber que está avançando exatamente como deveria. E quando enfrentar novos desafios, e toda a vida os contém, você os abordará de forma diferente de antes. Em vez de vê-los como obstáculos que o impedem, você os verá como momentos que o ajudam a se fortalecer. Porque agora você entende algo importante. Você entende que sua vida tem significado. Você entende que suas lutas não foram o fim da sua história. Você entende que até mesmo as fases mais sombrias podem levar às transformações mais brilhantes. Essa compreensão lhe dará paz em momentos em que outros se sentiriam sobrecarregados. Ela lhe dará paciência quando as coisas levarem tempo. E isso lhe trará gratidão por cada bênção que entrar em sua vida. Então, continue avançando com fé no coração. Confie na jornada que está se desenrolando. Acredite na força que cresceu dentro de você. E lembre-se de que cada passo que você dá em direção à esperança, à coragem e ao propósito o aproxima da vida que sempre esteve à sua espera. A virada que você tanto esperava não é apenas um momento isolado. É o início de uma direção completamente nova para a sua vida. Uma direção repleta de crescimento. Uma direção repleta de oportunidades. Uma direção repleta de momentos que lhe lembram o quão poderosa a fé, a perseverança e a esperança realmente podem ser. Sua história ainda está se desenrolando. E os capítulos que virão trarão mais luz, mais propósito e mais realização do que você jamais imaginou ser possível. Continue avançando, meu filho. A melhor parte da sua jornada ainda está por vir.